Preconceitos são juízos ou opiniões formados antecipadamente sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. São ideias ou julgamentos preconcebidos. Entre as formas mais comuns de preconceito estão o social, o racial, o sexual e o religioso. Os preconceitos circulam pela sociedade ou grupos sociais. São a forma de estereotipias do pensamento, levando à discriminação, à marginalização e, frequentemente, à violência. De que modo os valores sociais forjam preconceitos? Como o direito lida com os preconceitos que marcam a sociedade contemporânea? É possível prevenir ou inibir judicialmente ações preconceituosas? Essas e outras questões pautam o programa de hoje sobre preconceitos. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos abordar o tema delicado, preconceitos. E para isso recebemos no estúdio nosso convidado especial de hoje, Jaime Weingartner, professor de Direito da Uni-La Salle, que é nosso convidado especial de hoje, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e Luísa Capovilla, professora de História da Unicinos, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Drayton, sem preconceitos, eu vou começar com o Drayton. Eu escolhi para o programa de hoje uma obra do século XVII. Ela é uma obra da literatura e da filosofia. Na filosofia, o gênero autobiografia ele é muito raro até esse período. E eu escolhi um opúsculo de um autor francês chamado René Descartes, cujo nome latino é Renatus Cartesius. Daí, cartesiano. Os nomes de filósofos geraram alguns adjetivos. Um deles é o nome de Descartes. Então, temos platônico, cartesiano, maquiavélico. Alguns nomes de filósofos geraram adjetivos. E ele é muito injustiçado quando rapidamente se usa esse preconceito contra o René Descartes. E no discurso do método, o Renatus Cartesius, o René Descartes, ele narra a trajetória filosófica dele. E ele estudou com os jesuítas, numa cidade chamada La Flèche, e ele, no discurso do método, mostra que é necessário se libertar de opiniões preconcebidas, formadas anteriormente. Diríamos na nossa linguagem do nosso programa de hoje, libertar-se de preconceitos, na busca da verdade. E ele usa um método que é a dúvida, que não é uma dúvida universal, mas é uma dúvida metódica. Ele coloca todas as opiniões pré-formadas em xeque, para chegar ao conhecimento correto. Ele tem uma frase lapidar que diz o seguinte: não basta ter o espírito bom, é necessário conduzi-lo bem. Então não basta que a pessoa tenha um espírito bom, que tenha boas intenções, ou que tenha a capacidade de raciocinar, é necessário conduzi-la bem, essa capacidade. E conduzi-la bem é o uso do método. Então, ele coloca em xeque aquilo que vem dos sentidos, porque os sentidos podem nos enganar. Nós temos a impressão de que o Sol se movimenta e a Terra está parada. No primeiro momento, a consciência natural diz isso. Nós temos outras opiniões pré-formadas e ele coloca todas em xeque e chega a uma primeira certeza: a existência de si mesmo, a existência do eu como coisa que pensa. Então, eu penso, eu existo. Então, essa postura de colocar os preconceitos, os prejuízos, também nós podemos chamar, em xeque, é o que me chama a atenção nessa obra do filósofo francês René Descartes. Muito bem. Jaime. Então, eu escolhi uma obra bem contemporânea, né? É O Filho de Mil Homens, desse autor português contemporâneo, né? O Walter Hugo Mãe. É interessante até porque ele é nascido em Angola e já deve ter experimentado, por isso, algum tipo de preconceito em Portugal, embora tenha se criado desde criança, né, em Portugal. Ele é de 1971,
o autor, e esse livro é de 2011, portanto ele tem 40 anos quando escreve. E justamente no primeiro parágrafo ele começa dizendo: Crisóstomo, quando fez 40 anos, sentiu-se pela metade porque não tinha um filho. E aí começa então todo o enredo, ao longo de 20 capítulos, que são inclusive assimétricos, alguns de uma página, outros longos, não é? E o fato é que o Crisóstomo acaba adotando um garoto que aparece por lá, um órfão chamado Camilo. Mas, na verdade, é uma sucessão, talvez, de desventuras que a vida vai colocando e agrupando pessoas muito diferentes e que, portanto, sofrem preconceito. O próprio Crisóstomo tinha um boneco em casa. Hoje, isso possivelmente seria suspeita de pedofilia, porque, na verdade, ele já queria adotar uma criança. E nós ficamos sabendo, no segundo capítulo, que o Camilo é filho de uma anã, que nem sequer tem nome no romance, e que era bem cuidada pela aldeiazinha enquanto ela desempenhava o papel de coitadinha da anã. Só que a anã fica grávida. E aquilo já começa a gerar alguma controvérsia na comunidade que houve, ela foi violentada, bestializada, etc. O que aconteceu, e daqui a pouco ela fornece à autoridade o nome do possível pai. E é uma listinha de 15 nomes. E daí que o capítulo se chama O Filho de 15 Homens, que poderiam ser qualquer um dos 15 homens da aldeia. E isso vai gerando uma sinistrose na aldeia, né? E ela começa a ser redobradamente agora vista como alguém infernal. O fato é que ela morre no dia em que o Camilo nasce. E dali em diante nós vamos conhecendo outros personagens que vão se agrupando, né? Não sei até que ponto a gente poderá explorar um pouquinho, mas, por exemplo, a Isaura, que é uma mulher com seus 30 anos que vai conhecer depois o Crisóstomo e que vão formar então esta família de pai, mãe e filho. A Isaura é filha de uma mulher chamada Maria, que lá pelas tantas desenvolve uma doença estranha e fica com um sotaque diferente e começa a ser vista como uma doente mental. E a Isaura é enjeitada aos 16 anos por ter cedido a um namorado, ela passa a ser vista como enjeitada e fica marginalizada. E para completar, a Isaura vai casar com o filho da Matilde, que mais tarde nós sabemos que vai se chamar Antonino, e o filho da Matilde é o homem Maricas. E no dia do casamento, ele, depois das núpcias, vai embora, foge. E depois a gente descobre que ele voltou para a casa da mãe. E aí há uma sucessão, inclusive, de encontros e desencontros. E é interessante que o Camilo, que era um garoto de bom coração, adotado pelo pescador, antes de passar para o pescador, ele esteve com um avô que o adotou, né, que o acolheu. E esse avô, o Alfredo, ensinava ele a ler livros, porque isso era muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ensinava ele o preconceito contra os maricas. Que coisa! E ele sofreu uma série de conflitos internos e externos, né? E isso vai se sucedendo ao longo do livro, mas no final o que nós percebemos é que há uma espécie de sublimação, e eu não sei até que ponto o autor não, né, de alguma forma talvez aqui tenha, e alguns toques até surreais, mas o fato é que o amor, a tolerância, acaba vencendo os preconceitos e eles formam uma estranhíssima família, agregada, né, com uma série de questões, e o amor supera essas questões todas. Né? Interessante, não podia ser um livro melhor para falar sobre preconceito do que esse conjunto de preconceitos e paradoxos de alguém que também é rejeitado, que acaba ensinando como se faz preconceitos, enfim, como o avô do menino, ou não o avô, que acolheu. Heloísa, não é preconceito, deixamos deliberadamente porque o programa, obviamente que onde tem Descartes, começaria com Descartes. Claro. E na sequência... Eu que sofri o preconceito. Não, exatamente trouxe um livro do Joaquim Manuel de Macedo, Memórias da Rua do Ouvidor, mostra aí que é aqui um livro que vai trazer, então, histórias do Rio de Janeiro, da Rua do Ouvidor, no período, desde o período colonial até o período, Joaquim Manuel de Macedo é da segunda metade do século XIX, então, ao longo do 17, 18, 19, ele vai trazendo histórias que foram primeiro publicadas no jornal, pequenas histórias onde aparece, vamos dizer assim, prioritariamente são histórias onde cruzam mulheres, porque a Rua do Ouvidor é uma rua que vende de tudo, é uma rua onde tudo acontece também de alguma forma, né? No Rio de Janeiro, é uma rua bastante importante nesse sentido. E ali as Marias, as Joanas, as Terezas vão cruzar, né? Vão
vão estar presentes, mas, sobretudo, o olhar masculino sobre as mulheres que circulam na Rua do Ouvidor. Elas podem ser francesas, mas se forem francesas, de preferência que sejam aquelas francesas, as francesas que vêm para fazer o trottoir, para fazer toda esta outra parte da vida cotidiana do Rio de Janeiro dessa época, mas principalmente aparece o preconceito com relação às mulatas, especialmente as mulheres mulatas, este é o momento, então, em que elas estão ali, porque as mulatas têm, além da beleza, elas têm também alguma coisa que do seu charme, digamos assim, né, feminino, e que elas, mais do que as outras mulheres, sabem colocar e provocar o olhar masculino, no caso, e a piada, enfim. Então, por este viés, um pouco, um olhar de um preconceito, e eu procurei mesmo, de alguma forma, que nós tivéssemos alguma coisa assim, onde esse preconceito ficasse bem diluído, mas bem visível também, né? Pois, Heloísa, o Joaquim Manuel de Macedo, ele vaticina, porque se nós examinarmos o imaginário, o estereótipo que se criou depois sobre essa relação com mulata, com lascívia, o mundo como olha o Brasil até hoje, com todas as redes sociais, com tudo isso, o Brasil continua imaginando, aliás, o mundo continua achando que aqui tem cobras na rua, macacos, e mulatas prontas para licenciosidade, né? Não é isso? E isso aparece de forma muito, muito, ora diluída, ora não com o nome, não é um livro, não são contos ou escritos, crônicas que vão dizer assim, fulana é isto ou é aquilo. Não, ela passa com o seu. Então, este imaginário realmente é uma descrição de um estado da arte daquele momento que acaba se estendendo pelo tempo. Marcando, né? A história e marcando as brasileiras. No segundo bloco eu vou te perguntar algo sobre isso que está passando na televisão hoje, que é muito parecido, e eu acho que você sabe do que eu quero falar. Mas antes disso, antes de chamar o comercial, só para... Então, o que nós discutimos no primeiro bloco? A questão do Descartes, a questão de que você tem que suspender, colocar todos os seus preconceitos. Ele é um homem de seu tempo, é o homem que institui a modernidade, né? É o homem que pode dizer agora o que o mundo é, e para que ele possa dizer o que o mundo é, ele tem que suspender o resto, porque senão ele não teria como dizer o mundo, né? Ele pensa agora. A questão da sucessão de preconceitos que a literatura, a riqueza da literatura nos traz a partir do Hugo Mãe, nesse sentido de mostrar como se entrecruzam os caminhos dos preconceitos e como o preconceito é preconceituoso também, nesse sentido, né, Jaime? Perfeito. E, no fim, a Heloísa traz o Brasil e uma contemporaneidade com efeito extunc, para brincar um pouco com o direito, né? Para quem sabe direito constitucional, sabe o que eu estou dizendo. Direito e literatura, faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua com a discussão desse tema que é muito instigante, preconceitos. No próximo bloco vamos tentar entender melhor, a partir das obras trazidas, belas obras, de que modo o preconceito de vários aspectos ele se manifesta cotidianamente. O direito e literatura fica um pouquinho de intervalo para um café e já voltamos.